Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula, né? Quinta-feira, aula de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das especiarias para a circulação de culturas no passado e um pouquinho sobre os dias de hoje. Então, nós já trabalhamos, né, nas grandes navegações a importância dessas especiarias, porque todo mundo queria chegar até a Índia, né, para poder adquirir esse tipo de produto. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso dentro das culturas dos países. Vamos lá. Então, em nossos estudos, nós vimos, como a professora já falou, que os portugueses e os europeus saíam em grandes expedições a fim, né, de comprar esses produtos. Por quê? Porque eles geravam muito lucro, né, no comércio em geral. E, inicialmente, as mercadorias da Índia chegavam por rotas marítimas e também por rotas terrestres. Em geral, essas especiarias tinham uma grande presença na culinária e na medicina europeia. Lembra que eu perguntei para vocês se vocês utilizam algum tipo de especiaria aí na casa de vocês? Então, essas especiarias, elas dão sabor aos alimentos e também são utilizadas na medicina, ou seja, para fazer alguns tratamentos, né, de algumas doenças. Os temperos e sabores vindos da Índia propiciavam uma experiência sensorial inédita aos paladares. Por quê, pessoal? Porque eles não tinham esse tipo de comida tão gostosa, esse sabor que as especiarias traziam foi assim muito importante naquele momento e as pessoas super aprovaram. Então, além de oferecer uma condição de vida mais confortável, né, o acesso a esses produtos acabou se transformando em um elemento que poderia distinguir a elite dos demais. Como assim, Pro? As pessoas que tinham mais recurso financeiro eram eles que tinham mais esse poder de possuir as especiarias. E as pessoas, infelizmente, com menos recursos, né, não tinham tanto acesso. Então, ali ia sendo formada, né, as classes, vamos dizer assim. Os que tinham mais poder conseguiam possuir, né, as especiarias. E os que tinham uma condição de vida menos favorável não conseguiam ter acesso a esses produtos aí tão gostosos, tão importantes para aquele momento. Então, no ano de 1453, as relações comerciais que existiam com o Oriente foram desfeitas devido a conflitos por territórios. Então, começaram aí a ter o quê? A ter as brigas, as discussões, né? Porque todo mundo queria aquele produto, né? E aí começaram a ter algumas intervenções ali. Então, começaram a desfazer aí os acordos e começaram a ter alguns conflitos ali por territórios, porque todo mundo queria aquele pedacinho da Índia ali. Com isso, os comerciantes se viram obrigados a conceber uma maneira de alcançar diretamente as especiarias indianas, porque eles tinham que passar por outros territórios até chegar até a Índia. E aí esses territórios já começaram a falar assim: não, vocês não vão passar aqui não. Por quê? Porque esses territórios, né, eles também tinham interesse no comércio indiano. E aí, nesse momento, surgiu, né, um novo contexto, onde Portugal assumiu a posição pioneira na chamada expansão marítima comercial. Então, Portugal foi lá e falou: não, nós vamos organizar isso daqui, e eles começaram a ser pioneiros, os primeiros, né, nessa expansão marítima que eles iniciaram. Então, apesar de até aqui termos a devida noção, né, desses interesses pelo comércio, pouco se fala sobre as tais especiarias. Então, a gente sabia que eles queriam as especiarias, mas nós não aprofundamos esse conhecimento nessas terras tão longes, né, que era ali a Índia. Afinal de contas, que produtos indianos eram esses tão especiais? Qual a utilidade dessas especiarias no cotidiano dos europeus? Para responder essas perguntas,
podemos descrever os poderes e atrativos de alguns desses produtos que, de certa forma, foram responsáveis, né, por tanta disputa entre esses países que queriam chegar até a Índia para adquirir esses produtos. Então vamos ver de fato quais eram esses poderes, que atrativos tinham as especiarias. A canela. Então, queridos, a canela utilizada até hoje para dar sabor nos alimentos. Quem aí não gosta de um arroz doce com canelinha por cima? Um curau também vai muito bem. Quem aí a mamãe já faz? Chá de canela também muito gostoso, né? Então, ela é uma árvore que tem as suas cascas processadas por métodos de ressecamento. Você já comprou a canela em rama? Então, você pode perceber que ela vem ressecada, né? Para a gente poder utilizar. E que transforma elas num produto bom para o consumo. Ralada ou ainda em pó, ela é útil nos temperos de pães, compotas, de frutas e doces. Além disso, é um útil ingrediente na preparação de cervejas, vinhos e perfumes. Você sabia de todas essas utilidades aí da canela? E o outro, o açafrão. Sabe aquele amarelinho? Quem aí já fez galinhada? Então, o açafrão é muito utilizado nesse tipo de alimento. Ele deixa o alimento bem amarelinho e saboroso. Ele é obtido de uma espécie de violeta. E de sua parte superior são retirados estigmas pequenos, que são pequenos carocinhos, e depois eles são também triturados e eles temperam e colorem os alimentos. Então, olha lá a canela em rama e em pó. E o açafrão, que é aquele amarelinho que eu disse para vocês. O anis é uma erva bastante utilizada para fins medicinais. Seus grãos, de formato oval e singular, têm um aroma que são uma boa pedida quando tem mau hálito. E a indigestão atacam alguém. Então, quando a pessoa tem esses probleminhas, ela pode utilizar o anis. Em outras situações, ele também chegava a compor a lista de ingredientes de xaropes, licores e outras receitas culinárias. Então, queridos, essas especiarias têm muitas utilidades. Esse é o anis, tem muita gente que chama de anis estrelado, né? Porque ele lembra uma estrela também. Originário da Indonésia, a árvore de noz moscada se aclimatou perfeitamente ao indiano. Com o caroço de seu fruto, é possível fabricar um anti-inflamatório, olha aí o uso na medicação natural, e também temperar pratos salgados e doces. Então, olha o noz moscada. Com certeza a mãe de vocês já utilizou os noz moscada aí para fazer, por exemplo, um molho branco. Ele dá um sabor muito especial. Também comercializado desde o século II a.C. Olha como essa especiaria é antiga. O cravo da Índia. Ele é obtido dos botões de uma pequena flor que também é muito perfumada. Depois de exposto algumas horas no sol, o cravo pode ser introduzido na composição de vários alimentos e também de perfumes. Você sabia que era essa florzinha aí que ele é retirado, aquele cravinho preto? Também dá para ser colocado no arroz doce, em alguns potes de compotas, né, de frutas. E outro, para quem tem o paladar bem receptivo, a sabores bem marcantes, as folhas do cominho provocam uma experiência bem picante e ao mesmo tempo levemente amarga. Os indianos costumam levar este condimento ao fogo para intensificar o seu tempero. Então, esse tipo de tempero, que é esse que eu estou mostrando para vocês, esse é o cravinho, tá? Ali em pó e em pauzinhos mesmo. E esse é o cominho. Esse aqui já é um tempero bem mais forte, bem picante, levemente amargo no final. Então, esse aqui é para quem gosta de um tempero mais forte mesmo. E a pimenta do reino nós utilizamos até hoje, né? Ela também é uma popular na culinária brasileira e tem vários tipos de preparação. Dependendo do fim
com o que é utilizado, esse pequeno fruto pode ser consumido ainda verde, seco ou também em conserva. O seu gosto picante abre o apetite, tem propriedade digestiva e aguça a circulação sanguínea, olha só. Então, um pouquinho de pimenta do reino não faz mal. Tudo que em excesso, aí já é difícil, né? O curry. O curry também, ao contrário do que muitos imaginam, se trata de um tipo de folha seca e usualmente utilizada com os fins culinários. Ele também tem esse aspecto amarelado depois de processado, tá bom? Então, na verdade, essas são algumas, né, das especiarias aí, porque são inúmeras, que enriqueceram a mesa europeia a partir das expedições. Muitos produtos manufaturados e especiarias de outros povos integravam essa rentável atividade. Então, olha ali a infinidade de especiarias que podem ser encontradas até hoje e continuam dando sabor aos nossos alimentos. Então, por fim, misturando um pouco de história, biologia e culinária, que agora abriu o seu apetite, né? Podemos conhecer as propriedades e origens de produtos que até hoje estão sendo presentes no hábito alimentar das diversas culturas. Então, queridos, dependendo da região, algumas especiarias são mais utilizadas, em uma outra determinada região, outros costumes são utilizados, né? Porque isso faz parte da cultura dos povos. Então, por exemplo, se você for lá para a Bahia, o que a gente costuma dizer? Que lá os alimentos são o quê? Mais apimentados, não é verdade? Se você for mais ao sul do Brasil, utilizam-se o quê? Mais as ervas. E assim por todas as culturas pelo mundo afora. Certo, meus amores? Então agora eu vou deixar a tarefa de casa para vocês, que é o seguinte. Escreva em seu caderno de história um texto sobre a importância das especiarias na época das navegações. Então, de acordo com todos esses estudos que nós tivemos no decorrer do segundo trimestre, você vai escrever tudo que você aprendeu sobre as especiarias e a sua utilização na época das grandes navegações. E um pouquinho de como nós utilizamos esses produtos hoje em dia aqui em casa. Então, você vai contextualizar desde aquele período até o seu dia a dia aí na sua família, me dizendo o que você usa mais na sua casa no dia a dia. Combinado? Então eu fico por aqui. Essa foi a aula de história de hoje. Faça a sua tarefa, manda uma foto para a Pro. Beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Depois de ter mostrado na semana passada as ervas mais usadas na cozinha, dessa vez eu mostro as especiarias, que é sempre muito bom conhecer. Começo pela pimenta do reino, que tem 3 tipos, a branca, a verde e a preta, que é a mais conhecida. Todas elas vêm da mesma planta, mas elas são colhidas em diferentes pontos de maturação e recebem diferentes tratamentos. A pimenta em grão não tem nada a ver com a pimenta vermelha, são plantas completamente diferentes e a picância da do reino é muito mais suave. A verde é colhida ainda verde e em geral é vendida em conservas. Fica incrível como molho para filé ou poivre vert. A branca é colhida quando já está madura e é macerada durante 1 semana em água. O que usamos é apenas a semente seca. Essa é ideal para carnes brancas. E a pimenta preta, que eu já usei muito no gastronomismo, que serve para diversas coisas, principalmente carnes vermelhas. Ela é colhida ainda verde, cozida rapidamente em água e depois seca. Embora a pimenta rosa tenha o nome de pimenta, ela não tem nada a ver com a do reino. Ela é o fruto da aroeira, árvore bem comum aqui no Brasil. Os frutos dela são secos e depois embalados. Ela traz um super perfume onde é usada e também traz uma corzinha linda com as casquinhas que se misturam na preparação. A pimenta da Jamaica é outra, que apesar de ter esse nome popular, não é uma pimenta. Com um sabor terroso parecido com o cravo e a canela, é chamada de allspice em inglês, por realmente parecer uma mistura de várias especiarias. Muito usada na cozinha caribenha, a árvore é nativa da região. É fácil diferenciar das outras, por ser um grão maior e de cor marrom. O cravo é o botão seco da flor de uma árvore. Ele tem um sabor super forte e deve ser usado com bastante cuidado. Ele é muito utilizado em doces,
e também faz parte de vários masalas indianos, usados para doces e salgados. É uma das partes principais da cebola piquê, usada para fazer o molho bechamel. Já a canela é a casca de várias árvores do tipo cinnamomum. A verdadeira canela vem só de um tipo, mas todas elas são aromáticas igual, e o que importa é o sabor. Ele tem uma qualidade quente que sempre lembra uma tortinha saindo do forno ou doce de vó. Ela é super usada em muitas culinárias orientais em salgados, mas por aqui é automaticamente relacionada a doces. A noz moscada é a semente do fruto de uma árvore. É uma especiaria essencial para molho bechamel e branco, também para molhos com queijo. Quando consumido em altas doses é psicoativo ou até letal, mas não se preocupem, é preciso de muita noz moscada para isso acontecer. O cardamomo é um pequeno pacotinho vegetal onde dentro tem sementes super aromáticas. É uma das minhas especiarias preferidas. É incrível com tantas coisas. Existem duas variedades, o verde e o negro, que tem um sabor mais forte e quase de fumaça com toque mentolado. Uma dica que eu dou: botar 2 cardamomos abertos no pó do café na hora de passar. Fica delicioso. Embora o preço seja um pouco salgado, por ser a terceira especiaria mais cara, um pacotinho dura bastante se bem acondicionado. O anis estrelado é a parte da semente de uma fruta. Tem aroma super característico, parecido com alcaçuz e erva doce. Sozinho ele fica um pouco forte, mas quando acompanhado de outras especiarias fica incrível. E além de tudo, é a especiaria mais bonita. A erva doce é a semente do bulbo do funcho, que eu já usei algumas vezes no gastronomismo. Conhecida aqui principalmente como chá digestivo, a erva doce também se usa em bolos. O famoso absinto é aromatizado com ela. O açafrão em pistilo usado na famosa paella não pode ser confundido com o açafrão da terra. Ele só tem esse nome porque ele colore com uma cor muito parecida os alimentos. O da terra vem de uma raiz parecida com gengibre e em pó quase não tem sabor. Já o empestilo é uma partezinha muito delicada de uma flor que tem uma forte cor avermelhada. Elas são colhidas manualmente e desidratadas, por isso é uma especiaria tão cara. Além da cor amarelo alaranjado que dá aos alimentos, o açafrão tem um sabor bem delicado que faz toda a diferença na paella. O cominho é indispensável nas cozinhas mexicana, indiana e árabe. Ele é quase sempre utilizado em salgados, e é possível distinguir das outras especiarias por ser grãos pequenos e pontudinhos, e além de ter um aroma bem característico. É uma das especiarias essenciais do garam masala da culinária indiana. O coentro em grão é feito com os frutos secos do coentro fresco. São bolinhas marrons com pequenas estrias do lado, do tamanho de uma pimenta do reino, mais ou menos. O sabor dele é mais suave do que do cominho, e é mais fresco de alguma forma também. O zimbro, quando fresco, tem a aparência de um mirtilo. É uma especiaria com sabor adocicado, que é seco quando colhido, e é o que dá o sabor ao gin. É uma ótima especiaria para temperar carnes de caça também. Além de serem super aromáticas, as especiarias também tinham a função, antes da invenção da geladeira, de conservar os alimentos. Por isso que se viajavam meses e meses atrás dessas delícias. Um beijo e até a próxima!